Iremos falar hoje da droga no Parlamento inglês, da visita do Papa à Grécia e, finalmente, da primeira capa da Time com Bolsonaro. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que coloquem gosto, que subscrevam o canal e ouçam até ao fim. Subscrever o canal é fácil, é gratuito e é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma. Comecemos então por falar da droga no Parlamento inglês. Verificou-se que no Parlamento inglês há vestígios de cocaína em 12 dos 13 lavabos do Parlamento. Isto é, há sérias suspeitas de que os deputados do Parlamento inglês, muitos deles, provavelmente, consumirão cocaína. Claro que isso certamente que não é propriamente uma novidade. Percebe-se muito bem que o tráfico de drogas no mundo, em grande parte, só existe porque existe uma grande cumplicidade do poder político nas mais altas instâncias. Infelizmente, as drogas são consumidas pelas mais altas instâncias, pelos decisores do poder político. E por isso, inclusivamente, ações policiais falham e não conseguem resolver grande parte dos problemas do tráfico de droga, embora também as próprias forças policiais, como nós sabemos, estão elas próprias infestadas do problema da droga, com gente que trafica e gente que consome dentro das forças policiais. Mas este escândalo do Parlamento inglês, que veio agora a lume, é algo que demonstra até que ponto é que os decisores a nível mundial estão prisioneiros dos interesses do tráfico de droga. Porque não é só o Parlamento inglês. O Parlamento inglês foi aquele que se conheceu agora. Já se sabia, olha-se para muitos parlamentares e percebe-se perfeitamente até que ponto é que eles estão viciados na droga. As pessoas experientes conhecem perfeitamente os sinais nesses parlamentares. O Parlamento inglês foi apenas um exemplo, como disse, mas outros parlamentos, o holandês, o americano e, sobretudo, o brasileiro. A Câmara dos Deputados e o Senado brasileiros estão com gente, com muita gente, que não só consome, mas trafica droga. Tem-se falado numa série de políticos, não adianta estarmos aqui a referir os nomes, todo o mundo sabe quem são os políticos que no Brasil consomem a droga e traficam a droga. Esses nunca são presos. São presos apenas aquilo que eles chamam os mulas, isto é, aqueles que carregam a droga, mas os verdadeiros beneficiários do tráfico de droga, esses não são presos, porque esses estão dentro do poder político e nas mais altas instâncias das forças policiais, que no Brasil, inclusivamente, chegam a escoltar carros com droga para serem distribuídos nas favelas. O Parlamento inglês alertou-nos para este problema gravíssimo do consumo de droga nas mais altas instâncias políticas. E é importante que o problema seja enfrentado por todos os governos, que se façam inclusivamente testes aos próprios parlamentares e que não seja permitido que parlamentares consumidores de droga se sentem no Parlamento, sejam decisores dos problemas que o povo sente. E um dos graves problemas que os povos em todo o mundo sentem é o problema da droga. Porque destrói a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas no mundo, mata milhares de pessoas por dia, destrói famílias, destrói a vida de jovens que estariam, em princípio,
para iniciarem a sua vida profissional, para serem úteis à sociedade, e eles são transformados num autêntico fardo para a sociedade, frequentemente em farrapos humanos que acabam por morrer na maior das misérias, na valeta, e num sofrimento horrível. E se os decisores políticos não forem acima de qualquer suspeita, este problema da droga a nível mundial continuará por ser resolvido. Passamos daqui para outro assunto que esteve esta semana na ordem do dia, que foi a visita do Papa Francisco à Grécia. O Papa Francisco foi à Grécia, foi a Chipre e alertou para a necessidade da solidariedade dos países em relação àqueles que sofrem, aos imigrantes, àqueles que procuram noutros países fugir da guerra, do despotismo e da miséria. A Europa é para muitos um lugar de refúgio, um lugar de salvação, inclusivamente, e o Papa alertou para a necessidade da solidariedade da Europa para com os refugiados, para com os imigrantes, para que a Europa não se transforme numa fortaleza e que a democracia exista realmente na Europa, porque não existe democracia sem respeito pelos direitos humanos e sem respeito, portanto, pelos direitos dos refugiados e dos imigrantes. Já aqui falámos que a Europa, nesse aspecto, até é cega na medida em que precisa de gente jovem para se rejuvenescer. E essa gente jovem vem precisamente através da imigração. Mas não é só isso. Há também uma grande falha na democracia europeia ao recusar o apoio àqueles que procuram apoio na própria Europa. Este mundo é um mundo global, é uma aldeia global. Os países, as nações, no fundo, são invenções. Existe só uma família humana e a fraternidade deve existir entre toda a família humana. Agora, o Papa, que é desde João XXIII, o Papa do Concílio Vaticano II, praticamente o único Papa verdadeiramente do povo e para o povo cristão, para todos os povos do mundo, é o único Papa que sente verdadeiramente os problemas da miséria, do sofrimento e da pobreza. Foi o único Papa que enfrentou o escândalo da pedofilia na Igreja. Este Papa é um Papa corajoso e deve ser escutado, deve ser apoiado, mesmo por aqueles que não são crentes ou por aqueles que não são católicos, porque é o Papa da bondade, que, afinal de contas, é a grande mensagem do cristianismo. Infelizmente, este Papa está a ser atacado e os setores conservadores da Igreja Católica constituem o grande inimigo do Papa. A corrupção é um escândalo na Igreja, a pedofilia, outro escândalo enorme na Igreja que anteriores Papas tentaram silenciar. Este Papa, pelo contrário, enfrenta o problema da corrupção na Igreja, enfrenta o problema da pedofilia na Igreja e pretende extirpá-los. Certamente por isso terá a oposição de gente importante na hierarquia eclesiástica e dentro do mundo ligado à Igreja Católica, que no fundo beneficia da corrupção existente dentro da própria Igreja Católica, que infelizmente ainda existe. Por outro lado, este Papa infelizmente não tem sido aberto a uma maior laicização da Igreja. Isto é, este Papa quer manter, apesar de tudo, a hierarquia tradicional da Igreja e a vivência tradicional da Igreja, nomeadamente
o ordenamento dos sacerdotes e, sobretudo, isso é que é mais importante ainda, o celibato dos padres e a recusa das mulheres em fazerem parte do sacerdócio católico. Particularmente estes dois últimos problemas são problemas gravíssimos da Igreja Católica. E a Igreja Católica tem de os defrontar. Já entre nós falava Alexandre Herculano que um dos grandes problemas da Igreja Católica, do catolicismo, era precisamente o celibato dos padres, e o celibato dos padres é também ele próprio uma causa da pedofilia, e é importante que o Papa e a hierarquia católica medite bem na questão do celibato dos padres, medite bem na necessidade de ordenação das mulheres como clérigas, porque a Igreja Católica está prisioneira de um tempo passado, num fundo, do preconceito contra as mulheres que vem desde São Paulo, e é tempo de um pensamento que tem 2000 anos, que esse pensamento seja completamente ultrapassado, porque hoje as mulheres, todos reconhecem que as mulheres têm direito à igualdade e são iguais aos homens em capacidades, em sentimentos, em vontades. E por isso, nada justifica que a Igreja Católica continue fechada à ordenação de mulheres e com isso se prejudique. Porque outras igrejas, nomeadamente as evangélicas, particularmente as pentecostais, neopentecostais, essas utilizam mulheres casadas, homens casados, e isso faz com que os casados, homens e mulheres, se sintam mais próximos das pessoas, se sintam mais próximos dos fiéis, que sejam vistos como os fiéis, como não algo de distante, mas algo de próximo deles, de mais fraterno, mais humano, porque mais capaz de compreender os problemas da família, porque ele próprio sente esses problemas. Só quem sente verdadeiramente os problemas pode enfrentá-los e pode ajudar o próximo a enfrentá-los. Ora, infelizmente a Igreja Católica não tem percebido isso, que só os padres casados conseguem compreender bem os problemas da família do mundo de hoje e ajudar os fiéis a enfrentarem esses problemas. Esperamos que a Igreja reflita nisso, porque a Igreja Católica, que tem neste momento um Papa que é um homem extraordinário, que é um homem bom, que está a perder, infelizmente a Igreja Católica está a perder terreno para outras igrejas, nomeadamente os evangélicos e pentecostais, e isso acontece sobretudo no Brasil, mas também noutros países, particularmente nos Estados Unidos da América, em toda a América, em toda a América, do modo geral, isso está a suceder, e é importante que a Igreja Católica mude o seu comportamento, mude os princípios rígidos do passado, até porque os apóstolos eram casados e não se vê que isso lhe retirava a capacidade para difundirem a palavra de Jesus. Repito, pelo contrário, são os homens e as mulheres casadas que melhor podem conhecer os problemas das famílias e melhor podem ajudar os fiéis a resolverem os seus problemas. Porque não é o sacerdote dizer, repetir palavras numa missa que os fiéis se sentem mobilizados para a fé católica. A Igreja Católica tem que descer à vida das pessoas, conviver com elas no dia a dia, ser simples, ter uma vida simples e não uma vida distante, de separação entre a clericatura e os fiéis. E daqui passamos para o Brasil,
de Bolsonaro. Bolsonaro foi esta semana capa na revista Time. Claro que nós percebemos que ele é um indivíduo completamente irrelevante a nível mundial, é um indivíduo desprezado pelos líderes políticos mundiais. Na Europa ele foi autenticamente desprezado pela senhora Merkel, por Macron, pelos líderes políticos europeus. Ele é completamente desprezado, desconsiderado, e só comprando a capa da revista Time é que ele poderia aparecer. Seria interessante uma investigação para se saber quanto é que o Estado brasileiro gastou para que Bolsonaro aparecesse na capa da revista Time. É algo que é essencial neste momento em que o povo brasileiro sofre com a fome, o desemprego, a doença, a Covid, que se investigue como é que Bolsonaro gasta o dinheiro dos brasileiros que devia ser destinado a apoiar os brasileiros necessitados. Repare-se que foi aprovada a chamada PEC do calote, isto é, foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado brasileiro uma alteração constitucional no sentido de que pudessem não ser pagas temporariamente dívidas do Estado brasileiro aos seus credores e esse dinheiro, alegadamente, seria destinado ao auxílio aos carenciados brasileiros. Pois, afinal de contas, aquilo que se verifica é que não houve a obrigatoriedade da destinação desse dinheiro que não é pago aos credores do Estado, não houve a obrigatoriedade dele ser destinado ao auxílio emergencial. Ele pode ser destinado a outros fins, não se sabe quais. O governo de Bolsonaro não é controlável porque a Câmara dos Deputados já decidiu que há determinado tipo de despesas que não são controláveis e ele pode gastar o dinheiro como quer, inclusivamente a apoiar o seu aparecimento na primeira capa da Time. Bolsonaro, esta semana, revelou-se contra um caso em que uma empresa brasileira foi condenada por escravidão de crianças. Ele diz que isso era um exagero. Claro que a escravidão de crianças para ele é um exagero. Ele quer crianças escravas. Quer que as crianças daqueles que têm necessidade de sobreviver trabalhem como escravos, sem o mínimo de condições, sem o mínimo de dignidade, que não vão à escola, que não ganhem instrução, que não possam ascender na pirâmide social, porque os lugares importantes da sociedade devem ser para Bolsonaro e os seus apaniguados, devem ser apenas para aqueles que já estão bem instalados e os outros devem ser escravos desses bem instalados. É este o governo repugnante de Bolsonaro que esperamos que no próximo ano seja afastado da presidência do Brasil. Volto esta semana a falar-vos dos livros mais importantes que, no meu entender, foram produzidos pela humanidade. Na semana passada falei-vos daquele que eu considero, talvez, o mais importante livro, o mais grandioso romance que jamais foi escrito, que foi Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Esta semana falo-lhes da segunda obra minha preferida. Segunda ou talvez primeira. É difícil escolher entre o Dom Quixote e a Guerra e Paz qual deles é o primeiro grande livro que a humanidade produziu.
Mas trago-vos hoje o Dom Quixote de Miguel de Cervantes, que é uma das obras cimeiras, sem dúvida nenhuma, da literatura universal. Trouxe-vos a obra que vos trouxe é em castelhano. Os portugueses, brasileiros, enfim, os falantes da língua portuguesa, compreenderão certamente o castelhano para lerem esta obra. E por isso aconselho-vos a lerem o original, em castelhano. Embora haja boas traduções portuguesas, e inclusivamente traduções ilustradas, com a ilustração de Gustavo Doré, uma edição portuguesa muito bonita, que vos aconselho também. Em qualquer caso, sem dúvida nenhuma que aconselho a leitura no original castelhano, da língua castelhana, portanto, desta grande obra da literatura universal, que é Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, coloquem gosto e subscrevam o canal da Rádio Transforma. É fácil, não custa nada, é de graça e para nós é muito, muito importante.